A gente vai falar um pouco sobre o simulador quântico. O André vai fazer várias perguntas pertinentes. Uma das novidades que eu tenho que comentar para vocês, que é oficialmente o governo norte-americano autorizou Elon Musk a inserir implantes nos seres humanos. Então, notifico para vocês que oficialmente começa a era Borg. Os Borgs do Star Trek vão ser iniciados por Elon Musk, tá? E, consequentemente, entra uma nova era, um novo momento na nossa jornada, na nossa caminhada espiritual, tá? Obviamente que esses implantes, vai estar controlado por um IA, vai estar controlado por várias outras questões. Eu compartilhei pelo Telegram, na Geometria Telegram, fiz o compartilhamento. Tá? Então, só para quem não estava sabendo, é oficial. Então, com essa questão do Elon Musk agora, vem a questão: quem vai modular esses implantes? Quem vai controlar? O que esses implantes vão ter? Entende? Então, tudo isso são as incógnitas. Bom, antes de mais nada, eu queria aí te dar boa noite, te agradecer, pela tua disponibilidade aí de tempo, aí pelo convite, que foi intermediado pelo Daniel, também aí, Daniel de companheiro. Brasília. E o que intermediou com o Daniel de Brasília foi o xará dele, Daniel Gradinetti, que é um conhecido meu, de um grupo do Telegram. Legal. Os dois são Daniel, E deu para fazer uma confusão. Beleza. Bom, vamos lá. Então. Isso. O tema de hoje, Rodrigo, é o seguinte, cara. Eu já há algum tempo ando conversando com as pessoas a respeito da dificuldade que, de uma maneira geral, todos nós temos de nos enxergarmos dentro de um simulador ou de um holograma. E as pessoas tendem a, hoje, por conta de filmes e tecnologia, tentar enxergar o contexto cotidiano delas dentro de uma grade holográfica ou dentro daquilo que os filmes, muitas das vezes, não tendo muito ainda o que nos mostrar a nível de tecnologia, é o que eles chegam mais próximo, Então, assim, eu queria a sua opinião, o que você descrevesse para a gente, por exemplo, o que seria, na verdade, o simulador quântico e o que seria o corpo criogênico, para que a gente pudesse fazer uma correlação entre esses dois temas e tentar passar uma ideia, uma analogia para as pessoas, certo? Bom, o simulador quântico, na verdade, ele começa com a criação da tríade: energia escura, matéria escura e matéria bariônica. O que a gente chama de espírito, outros chamam de alma, outros chamam de eu superior, mônada, supramônada, é uma estrutura imaterial que a gente poderia chamar de rede neurológica, por falta de uma palavra mais adequada. Ou seja, que nem a gente tentar mensurar a estrutura da internet. A internet é um cyberespaço. Como que eu vou definir isso? Como que eu defino que eu pego um terminal, ligo na internet em qualquer lugar do mundo? Ou seja, a internet hoje é uma estrutura imaterial, de energia. Nosso espírito, nossa matriz, chamada eu sou, mônada, cada um dá o nome, é uma mesma estrutura. Então, quando os filhos paradisíacos, os Voronandex, os Lanonandex, de outras esferas imateriais, tiveram a ideia de criar um simulador, eles bolaram a tríade: energia escura, e matéria bariônica. E aí os Lanonandex começaram a formatar cadeias de aminoácidos, cadeias moleculares, que tivessem a capacidade de absorver a rede neural imaterial do espírito. Essa rede neural imaterial, a gente na física quântica associa aos neutrinos. Tá? Então, simplificando, você tem um simulador dentro do simulador, dentro do simulador, dentro do simulador, até chegar na estrutura Terra. O que acontece? Por que a Terra foi criada assim, junto com mais 670, 660 planetas na zona neutra? Após a Grande Guerra de Óleo, nós tivemos 3 tipos de situações muito complicadas socialmente falando: os mercenários de guerra,
os criminosos de guerra e os psicopatas que sobraram da guerra. Então, uma parte foi morta, mas a outra parte ninguém queria matar. Então, o Conselho Galáctico, junto com o Conselho Pleiadiano, deram a ideia de criar planetas de imersão de criogenia, onde o corpo desses prisioneiros ficaria em estado criogênico, ou crioestase também, que a gente ouve nos filmes de ficção. E ali, enquanto ele estivesse submersido a isso, ele seria trabalhado num processo corretivo de consciência, passando um filme na rede neurológica do prisioneiro, no processo de criogenia, que simularia um processo encarnacional. E a consciência dele seria transferida para um planeta, onde seriam desenvolvidos estruturas biológicas, físicas, reais. Então, aí entra o processo encarnacional. O que a gente chama de processo encarnacional é criado por um grande computador que é controlado desde a cúpula de cristal de Shambhala, Agartha, para que a nossa rede imaterial entre na permeabilidade molecular do corpo físico terrestre, como o filme Avatar, e a gente fica sob o controle de um IA, que vai direcionar o que a gente chama de hierarquia espiritual. O Dharma, o Karma e os processos, experienciando a índole de quem está preso no simulador. A ideia original seria, após, por exemplo, 10 encarnações, fazer uma avaliação psicológica e emocional daquele prisioneiro. Ele melhorou ou ele piorou? Se ele melhorou, ele passa a trabalhar na esfera imaterial que a gente chama de astral, como amparador dos que ainda estão num nível inferior de consciência. E assim se criou a hierarquia espiritual da Terra. Aí entra Aruanda, entra um monte de nomes que a gente dá dentro da espiritualidade para as cidades de Ekuru, Egun Ilê ou orixás intermediários, ou no kardecismo, amparadores, e por aí vai. Então, o que aconteceu? Quando os draconianos invadiram este planeta, eles alteraram as estruturas matriciais da programação IA, tornando até os investigadores. O quarto tipo de agente aqui eram médicos, biólogos, engenheiros, pesquisadores, do próprio comando estelar, que a gente chama de tronados, que estavam observando o processo na fisicalidade, que nem Jesus. Por que Jesus veio? Para entender as dificuldades limitantes do simulador, mediante a administração draconiana. Gautama também, Yogananda também, Chico Xavier, todo esse pessoal veio aqui para sentir na pele realmente a limitação do simulador quando administrada pelos draconianos, e aí entram os Illuminatis, entram os DG, são os dirigentes globais, os globalistas, e entra toda essa situação que envolve a política internacional. Então, o que aconteceu? O simulador foi modificado. Você não conseguia mais despertar e sair e voltar para o teu corpo se você não tivesse um gradiente mínimo de energia, que aí entra a Kundalini, entra o taoísmo, a meditação para você levar a tua consciência para poder sair do simulador. Então, foi tudo alterado. Então, o processo original era tranquilo. Você vinha em missão, você vinha aqui, vou ter 2, 3 encarnações para entender, para poder fazer um relatório para a supervisão das limitações, do que pode melhorar, o que não pode. Quando os draconianos entraram, eles proibiram e fizeram com que a barreira de frequência fosse ampliada a nível de bloqueio neural. E aí a gente começou a ter amnésia e ficamos presos aqui. Bom, a ideia que eu tinha é que o simulador quântico, como você mencionou, foi criado nas esferas imateriais, né, pelos grupos da supraconfederação, dizendo assim, mas que dentro desse simulador as federações interferiram e criaram um holograma dentro dessa simulação. Seria basicamente isso. Por isso que eu recomendei para as pessoas assistirem o filme 13º Andar, porque ali eles explicam que aquela realidade deles era a primeira de inúmeras outras realidades, simuladores, que alguém tinha criado um simulador dentro de um simulador. É o que nós fizemos. Os pleiadianos fizeram, quer dizer, toda a Aliança Galáctica fez um simulador dentro do simulador. Então, o que aconteceu? A partir do momento que você faz uma simulação dentro de outra simulação, como nós estamos fazendo, o metaverso é um simulador quântico. Qual que é o problema dessa tecnologia controlada por draconianos? Ela não permite que você saia do simulador. Ela cria mecanismos e empecilhos de karma, de dogma, de medo, de culpa, para você jamais sair. Por quê?
O simulador, ele extrai no nosso corpo causal, que é um corpo eletromagnético, o que a gente chama de ectoplasma, pelas emoções, pelos sentimentos. Então, quanto mais você baixa a frequência da humanidade, dando porrada na humanidade, limitando, deixando a humanidade burra, mais ectoplasma ela produz, que é o nutriente principal dos draconianos e dos chopates. Não é só adrenocrome, dopamina, endorfina, ou a própria carne em si, como todo mundo pensa. Esses seres se nutrem das nossas emoções, do nosso ectoplasma. Entendi. Mas então, para que as pessoas tenham um pouco mais de facilidade em entender que elas estariam dentro de um holograma, porque quando se fala em holograma, a gente pensa que tudo que está ao nosso redor, seja uma parede, uma montanha, uma mesa, que tudo seria algo fake, digamos assim. Mas eu comecei a entender que essa é a parte, digamos assim, verdadeira do holograma. O que é falso é isso. O que é falso seria toda a estrutura social, política e econômica que está bem na nossa frente e a gente não vê. Exato. Que é a matriz de controle, né? Exato. Porque aí pensa o seguinte, vamos pegar no passado. Quando a Igreja Católica se instaura, ela ensina que a gente tem que ser temente a Deus. Olha a contradição. Se Deus é amor e Deus é tudo de bom, por que eu tenho que ter medo de Deus? Por que eu tenho que ter medo de orixá, medo de Exu, medo das divindades, se eles são amor? Então é uma contradição para te controlar. Então a matriz de controle não é o fato de você estar numa estrutura física, isso não é problema. O problema é a matriz de controle cognitiva de aprisionamento dogmático pelo medo que nós estamos vivendo. É o que está acontecendo agora. Inventaram uma pandemia, inventaram um monte de merda, para o quê? Para manter a gente com medo. Então a frequência cai. E aí vem a colheita, que eu estava, sexta-feira, com a quinta tive com o professor Luiz Peixoto Vale, a gente conversava sobre a questão da colheita. Os caras estão chegando já a um número de quase 98% da população mundial dentro da colheita draconiana. Está caindo cada vez mais o coeficiente de pessoas resgatáveis. Ou seja, antes do pepino que a gente teve no Brasil aqui, das eleições, tal, da virada de ano, o índice de esperança do brasileiro de resgate só no Brasil, de 3,8%, caiu para 2,6%. Em questão de 3, 4 meses. Se continuar assim, vai ficar negativo, né? Vai ficar negativo, praticamente. E a nível mundial está um absurdo também. E a gente não fica sabendo de tudo isso, né? Que está muito restrito aqui, né? A gente não nota, né? Mas, de qualquer forma, Rodrigo, o que tem que, então, ficar claro para as pessoas é que esse holograma que tanto se fala não é algo assim parecido inteiramente com o holodeck de uma Star Trek. Não. É a estrutura social, política, religiosa e econômica, né, que nos fizeram acreditar e viver dentro disso. Então. Exato. Isso seria o holograma. É o que as pessoas não conseguem abrir mão. Né? Se você, por exemplo, analisa na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial, o holograma era que o comunismo era a desgraça e que só o capitalismo era o bom. Aí tu analisa historicamente quantas pessoas foram massacradas e mortas e assassinadas por ordem dos Estados Unidos em nome do capitalismo. Agora, a mão da vez é o comunismo. Quantas pessoas estão sendo mortas pelo comunismo? Ou seja, você percebe, a questão é dividir para conquistar. Ou seja, você não tem um movimento político, social, religioso que gere harmonia, que gere prosperidade na consciência humana. Sempre existe alguém contra você, então você tem que se defender desse alguém. Então você está sempre em pé de guerra. Ideologicamente, é o conceito de dividir para conquistar. Você está sempre contra alguém, seja na religião, seja no esporte, seja na política. Então você não consegue, sabe, colocar a tua cabeça no travesseiro para poder dormir com calma, descansar, porque você está sempre ligado em alguma situação que gera um risco para a tua vida, para a tua segurança, para as tuas finanças, para o teu bem-estar. Essa é a ditadura da informação e contra-informação, matriz de controle. Entendi. Bom, para a gente criar agora uma interface entre o simulador e o holograma, com nós mesmos aqui encarnados, né? Você poderia dar um resumo, uma breve explicação sobre o que seria corpo criogênico? Tá.
O corpo criogênico é uma estrutura biológica, que pode ser de qualquer raça, um humano, um humanoide, um arcturiano, um pleidiano, etc., que existe numa realidade fora da Terra. Então a gente chama de extraterrestre porque não tem uma palavra para melhor definir. Esse corpo pode ser humano ou qualquer outra raça, ele pode ser físico como o nosso, na nossa densidade molecular, ou pode ser mais sutil, numa densidade molecular que a gente chamaria de plano astral. Então, o que acontece? Quando esse corpo entra no simulador, ele fica num estado de crioêxtase, que nem no filme a gente fala em criogenia. Tá? Então, você entra numa câmera de imersão, você é plugado por implantes de contato neural e automaticamente você entra em estado de coma induzido. E quando você se projeta neuralmente no IA que controla isso, você entra na matriz da Terra, chamado plano astral. E aí vem o processo na qual você, conforme tuas prerrogativas, o teu projeto de vida, você escolhe um personagem, homem, mulher, o país e a tua experiência. Então, originalmente você escolhia, eu quero ter uma experiência na época dos cowboys lá dos Estados Unidos. Ok. Eu quero ter uma experiência no cenário da Segunda Guerra Mundial. Legal. Eu quero ser um Arnold Schwarzenegger, eu quero ser um Stallone, eu quero ser um Van Damme, uma coisa assim. Aí você faz a escolha. O IA vai verificar se você tem, vamos dizer assim, afinidade com esse papel que tu escolheu e te joga no processo encarnacional. Aí, tua rede neural entra num corpo biológico real, que foi gerado naturalmente aqui pelo processo de engenharia genética, que é o nosso processo de gestação, que é uma autoclonagem, e automaticamente você está encarnado. Tu está com a tua rede neural permeando um tecido biológico. Esse é o processo encarnacional físico. Bom, então nós temos uma tecnologia neural, né, através de dispositivos tecnológicos, que induz nós, num corpo original, criogênico, que ainda não está em criogenia, né, a ser projetado, digamos assim, astralmente. Isso. Só que esse dispositivo, ele basicamente te dopa, sim, certo? E aí, a partir desse momento, a IA toma conta do seu, digamos assim, do seu astral, do corpo criogênico, da consciência. E começa... da consciência. Isso. E aí ela começa a fazer uma busca ou uma seleção, né, dentro das experiências que porventura você já tenha tido e te joga num contexto, ou você tem a liberdade. Você sabe que está entrando num jogo desse, Rodrigo? Sabe. Quando você é um missionário, não é um prisioneiro, você faz as escolhas. E tu, tipo assim, eu estou pagando por um pacote de 5 encarnações, por exemplo, na Austrália. Eu quero uma na Austrália, uma no Canadá, uma na Dinamarca e outra, sei lá, na China, qualquer lugar. Então, o que acontece? Você tem uma prévia do que você está pegando como pacote, porque você é um missionário, você não está como um prisioneiro, presidiário. Então, você tem o conceito de ir e vir. O que aconteceu? Quando os draconianos assumiram, eles alteraram isso daí, não deixando você sair. E a aliança não fez nada para não peitar outra guerra galáctica. E ficou por isso mesmo. Até para testar a própria índole dos próprios membros da Aliança Galáctica. Tá? Então, o que se está levando, na verdade, no final dessa separação de joio do trigo, do ponto de vista da colheita? Separação de joio do trigo de conduta, de ética, de moral, de essência. Quem é você? Por isso que no simulador, quando se fala em alguns níveis, a gente comenta muito a questão de Anubis. Quando você morre, Anubis, que é o deus da morte, que é o nosso Mulu do Brasil, o Baluaê para outras pessoas, ele pesa teu coração numa balança. Se teu coração cai, você é um ser de má índole, você é um ser pesado, você é uma pessoa maldosa. Então, tudo que você fez nesse planeta tem a índole da maldade. Então, você não serve para voltar para a federação, tu fica prisioneiro. Se o teu coração sobe, você é uma pessoa de integridade, de honra, de caráter, de valores. Então você serve para voltar a ocupar a federação. Os draconianos fizeram isso para fazer um checkmate galáctico do ponto de vista das disputas de poder ideológico entre draconianos, humanos, insectoides, anfíbios e principalmente contra os felídeos, que o grande inimigo dos draconianos são os felídeos, que sempre foram na guerra superiores aos reptilianos. Então, existem vários outros fatores
de ordem psicológicas por parte da federação. Só que pegou para a gente aqui, porque muitos de nós que viemos a trabalho por ordem do comando, sabe, para ajudar, para pesquisar, nós ficamos presos e perdemos a memória. Daí que vem a Operação Resgate. A Operação Resgate não é para os prisioneiros, não é para 75% da população mundial, é só para 25% a 24% de pessoas que vieram em missão aqui, em pesquisa. Então aí você tem a hierarquia pleidiana, turiana, siriana, nodiana, etc., cada um com seus grupinhos de canalização, tentando despertar a consciência dos humanos que perderam a consciência, porque são, na verdade, corpos criogênicos do comando estelar de cada um desses caras. E esses caras estão trabalhando aqui através, no caso do Brasil, como da Umbanda e do Candomblé, como orixá disfarçado. Por Entendi. Consciência. E com isso eles vão tentando passar informações, né, para que essas informações acabem criando um gradiente de conectividade, que no caso seria o seguinte, é o que a gente pode chamar de, a ficha está caindo. Né, quando você começa a observar determinadas situações. Bom, com relação a isso, Rodrigo, o que seria então determinados vídeos que a gente às vezes vê, ou comentários, dizendo que está havendo uma falha na Matrix, em que se observa determinados... Eu já vi também. Foi aí que eu comecei pela primeira vez a entender o pessoal dos terraplanistas, que eu nunca tinha entendido. Em algumas ocasiões, na Serra da Canastra eu estava caminhando meio que em estado alterado de consciência. Aqui na placa, quando faço as gravações aqui em Cajamar, já vi também. E teve um outro lugar, acho que foi na Espanha ou em Portugal, Picos da Europa, na Espanha. Estava caminhando no meio das montanhas, fiquei com o estado alterado de consciência. Eu vi, que nem no filme Matrix e 13º Andar, a gramatura de um programa de computador. E eu achei aquele estranho, falei, que porra é essa? Aí eu vi a planicidade da programação, da malha programável, porque a falha não é que foi na Terra, a falha foi, eu percebi a falha na minha rede neural. E aí eu penso ter enxergado. Então esse ter enxergado, na verdade, acho que é mais uma tela mental do que com os olhos, entende? E aí eu comecei a entender a falha, vamos chamar uma sobrecarga da malha magnética, talvez por uma sobrecarga do Sol, um pico solar, alguma coisa deve ter acontecido, que eu tive esse feedback. Eu nunca tinha visto isso. Ou, de repente, algum mau funcionamento nos aparelhinhos ligados individualmente. Pode ser. Então, por isso que você pode ver uma situação dessa e uma outra pessoa do teu lado não observar nada. Exatamente. Né? Porque pode ser algo pontual ali. Exato. Então, aí que eu comecei a entender essa questão do simulador quântico de uma forma mais mentalmente, vamos dizer assim, compreensível, mais compreensível. Porque, assim, o conceito do holodeck da Enterprise, maravilha, mas não explica a questão da matriz de controle, entende? E aí eu fui montando as coisas. Aí eu lembrei do filme 13º Andar, que esse filme eu vi na época que ele foi lançado. E aí eu fui buscar o filme, achei, assisti, e ele me ajudou a conseguir ter uma maior encaixe do que eu percebia com o que o filme apresenta. Então você consegue ter vamos dizer assim, encaixar essa nossa questão. Por exemplo, lá eles falam muito dos déjà vus. Eu te conheço de outra vida. É outra narrativa. Para nós é outra vida, obviamente. Mas para o IA é paralelo. É uma outra narrativa que você teve uma experiência biológica, obviamente. Entendi. Bom, então há duas situações aí distintas, né? O simulador quântico partindo da supraconfederação, por exemplo, assim, desenvolvido por eles, e a interferência, o hackeamento, né, da Federação Draconiana, né, como você mencionou, de forma a adulterar como uma espécie de vírus, né, dentro de uma programação original. Né? Então, a partir de agora, era como se nós ficássemos em um sonho dentro de um sonho, que nem aquele filme A Origem, do DiCaprio, né, em que ele fica variando ali naquilo. Né? Aí, assim, teria algum modo percepcional de se, no caso, né, de se perceber isso, né? Como é que a gente começa a despertar para essa situação?
assim, eu particularmente consigo já fazer isso através das várias informações que vão me chegando. Essas informações, às vezes eu acordo até de madrugada com essas coisas na cabeça vindo e a ficha começa a cair, Aí. né? Mas isso por quê? Eu considero isso, Rodrigo, como uma espécie até de meditação focada em algo, Exato. né? Mas eu vejo e acompanho muita gente falar a respeito de meditar, de foco em meditação, mas como é que você consegue perceber uma estrutura dessa sem conhecimento prévio? Como Bom, é que você procura algo que você não sabe nem que existe? exato. Eu Isso é recomendo às pessoas estudar, ler, procurar, porque eu faço tanta live para poder jogar informação para as pessoas. Mas as minhas conexões não são na cidade, tá? São na natureza. Então eu vou muito para Jureia, onde as praias que eu vou são isoladas totalmente, né? Só chega de 4x4. Então ali eu fico o dia inteiro, sozinho, na natureza, com os orixás e pedindo, meditando. Minha meditação é guiada. Aí eu entro nessas codificações e vejo informação. Ou eu vou passar da canastra, que para mim é perto, é um lugar que eu tenho uma conexão fabulosíssima com a canastra. Quando eu vou para Atacama, que faz desde 2016 que eu não vou, eu entro em estado alterado de consciência, porque eu vou para as partes altas, 5.000 metros, 5.000 e poucos, normalmente sozinho, aí eu entro em estado de meditação e vou embora. Isso quando eu não entro nas naves. Então, nesses lugares, foi onde eu comecei a ter os insights. E aí eu comecei a ter vamos dizer, a recuperar a minha consciência estelar. E a ter o processo dos entrantes dos 7 samurais permeando minha estrutura neural. Isso fez com que eu tivesse esse despertar de consciência. E o que mais ajudou foi na medida que eu ia escrevendo. Que nem ontem eu estava conversando com o Rafael, que é um amigo nosso, coronel, e ele está lendo o livro na hora, Samurai 2. E ele me mostrou um trecho que ele anotou no livro que nem eu sabia que eu tinha escrito. Eu falei, pô, eu escrevi isso aí. O Rafael falou, é teu livro. Eu falei, cara, eu não lembrava disso. E aí me deu um monte de insight. Porque quando eu escrevo, eu estou alterado. E eu escrevo muito rápido. Então eu tenho a retenção do geral do livro, detalhes. E são detalhes que é pura física quântica e de uma tecnologia que tem na Terra. Então é aí que eu me dou conta que eu faço conexões em outro plano na minha forma de meditar, que é caminhando e na natureza. Se eu sentar aqui e falar que eu estou mentindo, eu não consigo. Eu vou meditar andando, porque eu saio do corpo. Então, eu recomendo às pessoas que uma reconexão é importante quando você está ligado à natureza. Tá? E isso é uma coisa importante, porque na natureza tem orixá, tem guias, tu tem entidades de uma frequência mais alta. Numa cidade que nem o inferno de São Paulo, tu não vai ter Egum, tu vai ter quiumba, só vai ter lixo para entrar no teu campo. Então, por isso que eu falo para as pessoas, no feriadão, em vez de ficar na cidade, ficar dentro do shopping, vai para o meio do mato. Porque pelo menos ali você consegue fazer um processo de auto-limpeza e alinhamento. Entendi, entendi. Eu li num dos seus livros a respeito de uma estrutura em que se chamava de, se eu não me engano, era Serafim e Super Serafim, que era uma espécie de nave, ou Merkaba, né, de transporte de almas, que geralmente a federação utilizava disso, né, para colocar clones, inclusive, em outros planetas ou em outras situações de interesse próprio de colonização. Isso também está envolvido com o simulador quântico? Tem alguma correlação a respeito disso? Porque são nomes, inclusive, né, que na minha infância eu aprendi como se fosse criaturas, seres, né, angélicos ou coisa desse tipo, né? E muito me surpreendeu com esse nome de serafim, super serafim como... Então, são estruturas que, assim, a palavra serafim, no aramaico original, são divindades aladas, são serpentes, são draconianos ou reptilianos. Mas em outras traduções são naves, são estruturas mecânicas, são naves mercáveis, por aí, depende da tradução. Então o que acaba acontecendo? Essas estruturas são da Aliança Galáctica, da Federação Intergaláctica, ela não quer, ou da Superconfederação, mas essas biológicas são da Niqueia. É o processo colonial. Então, cada vez que você monta um sistema colonial de um planeta que você está anexando a teu império, eu vou ter que colonizar aquele planeta. Então, eu vou criar um sistema
uma narrativa de um simulador quântico. Por quê? Eu tenho que construir uma nova estrutura, eu tenho que desenvolver um genoma para suportar a vida naquele planeta e colocar a gente para encarnar. No primeiro momento, vai ser exatamente o filme Avatar. Eu vou ter um corpo adaptado para aquele ambiente e eu vou transferir gente da minha nave em estado de criogenia para poder fazer aquilo funcionar. A partir do momento que aquilo começou a funcionar bem, aí eu tenho o desenvolvimento sexual, onde começa o processo natural. Tudo isso vai determinar dos interesses, quer dizer, é controlado pelos interesses da chefia de cada federação. Se eles querem dar liberdade cognitiva para esses seres, ou eles vão ser só uma colônia vamos dizer, de extensão de poder. Se for uma colônia de extensão de poder, eles não têm liberdade. São prisioneiros da Matrix, porque eles só têm uma função robótica, que nem os Borgs. É aquilo que deu. Mas, se o planeta colonial tem a liberdade de expansão e se conectar à federação, então o processo de encarnacional é liberado e todo mundo tem consciência de tudo. Você não está preso a matriz. E quais são as almas que se prestam a isso, Rodrigo? Porque tem essas que chefiam, né? E essas que são carregadas de um lado para o outro. Como é que isso funciona? São projetos de desenvolvimento. Então, por exemplo, quando você é um militar e você tem consciência que você tem que expandir a sua sociedade porque você corre o risco de uma extensão de a tua estrela, o teu planeta tem vida contada. Ou você tem um inimigo potencial que pode, algum dia, assumir o controle. Então você sai do cenário, cria uma área secreta e faz um processo colonial. Então esse processo colonial tem dois objetivos: expansão galáctica ou expansão de poder militar. E isso que eles definem. Então, se você é um militar, você vai ajudar a desenvolver aquilo porque alguém deu a ordem. Se você é um cientista, você vai ajudar a desenvolver aquilo porque aquilo no futuro é importante. Tudo é indução ideológica, entende? Porque esse pessoal, eles querem viver a experiência fisiológica, eles não querem ascensionar, não querem voltar para o imaterial. Eles estão no simulador para construir um império. É que nem aquele antigo videogame, jogo eletrônico, que era o SimCity, acho que chamava, que quanto mais você punha carinha para trabalhar, eles ganhavam dinheiro em construir uma casa, uma cidade, um bairro, e a coisa virava um planeta. A história é essa. Quanto mais tu está se divertindo ali, tu está expandindo teu império. Esse é o jogo. Entendi. Só que o império com uma dualidade controlada, uma dualidade equilibrada, não putaria que deu na Terra. Não? Parece até alguns filmes de ficção científica, né? O próprio Star Trek comenta isso a respeito dos maquis. Não sei se você já viu. Essa daí, os maquis é já na... os maquis eram eles apareceram na nova geração, na Voyager também, na Deep Space Nine. Eram espécies de humanos, né, que numa guerra lá com os Romulanos, os planetas onde a federação estava foi tomado pelos Romulanos. Lá existiam terráqueos e os terráqueos foram abandonados lá para viver a sua própria sorte. E eles se revoltaram contra isso, contra a própria federação, né, por terem sido largados. Mas nessa questão que a gente está comentando aqui agora, então existem... Porque a gente está comentando a respeito de militar e cientista, que de uma forma ou de outra seria ali o topo da pirâmide, né? Mas e aquele pessoal que é o palpador da obra? Esses também iriam por força, por escolha, talvez naquela prerrogativa assim, olha, aqui você não tem nada, mas lá você pode ter algo mais se você vier a participar desse projeto colonial? Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso, por indução e coação. Mais ou menos isso. Bem isso. Aí entra a questão da matriz e controle política de cada federação. Que uma das coisas que eu acabo tendo muito pepino, que muita gente americana defende muito o pleidiano. E eles se enganam. O pleidiano é que nem o Império Americano. Foder o próximo para eles se tornarem bem, economicamente e militarmente. Então, por exemplo, quando a gente fala em pleidiano, a gente está falando de Aldebarão de Touro, aglomerado de Íades, M45 e as 9 estrelas frontais, que a gente chama o pacote todo de Pleiades. Vamos lá. Quem deu todo o subsídio para os alemães? Aldebaran, pleidianos. Quem é Yahvé? Comandante pleidiano de Nibiru, mas é pleidiano. Certo? A gente sabe que Yahvé não é flor que se cheira.
que é o chamado Enlil. Tá? Quem criou o extermínio dos judeus parcialmente na Segunda Guerra Mundial? O pessoal de Aldebaran, que é pleidiano. Com eles próprios que o judeu é descendente de pleidiano. Porque os judeus é uma raça escolhida por Yahvé, que é pleidiano. De onde vêm os arianos? Dos vikings, da Hiperbórea, de Chambara. É uma salada. E são problemas políticos entre as famílias de origem pleidiana. Tá? Então, se a gente pega os poucos registros que o Zacarias fez corretamente, os Anunnakis não se entendiam entre eles. Tu vê que o Marduk matou o irmão para ficar com a Inanna. Porra, incesto entre irmãos. O tio, Enlil, tentou matar o sobrinho. Ou seja, tu vê que é uma coisa tipicamente, parece família, a coisa nossa dos italianos, lá da máfia italiana, entende? Então, como é em cima e embaixo. Né? Exato. Esse histórico é galáctico. Aliança é isso. Tá? E o pessoal, não, mas os arcturianos são santos. Não, quem diz que o arcturiano é santo? É outra babaquice que as pessoas pensam, porque do contexto da expansão colonial, ninguém é santo. Está todo mundo tentando crescer e tirar o pescoço, assim, vamos ver se eu sobrevivo. E para você poder sobreviver frente a uma sociedade galáctica, com um precedente de uma guerra de ordem galáctica, santo não sobrevive. Entendi. Então, olha que tem muita gente aí achando que depois do flecha solar, que a quinta dimensão é a maravilha. Aí que vem é tudo erro, porque na verdade o flash solar simplesmente vai resetar o simulador quântico. Não é o que as pessoas pensam. Todo mundo pensa que é a explosão da Terra. Não, não vai explodir a Terra. Lógico, a radiação gama vai queimar o IA que controla a gente. E aí vem a separação do joio e do trigo. Quem tiver gradiente, ascensiona e desperta no simulador, no seu corpinho de luz do outro lado, que é um corpo criogênico. Quem não tiver gradiente não vai despertar no corpo criogênico, vai direto para o simulador quântico reptiliano no inferno, que é numa bolha de Cestastron, que o cara guarda no laptop. Toda a humanidade inteira, a nível de rede neural ectoplasma, cabe no laptop draconiano de computador quântico deles. Era quase como se fosse um super pendrive, né? Que depois ele desconecta e leva com ele. Leva com ele. Entende? Então é isso a ilusão das pessoas. O Rodrigo disse que todo mundo vai morrer. Sim, a partir do momento que você dorme aqui e acorda do outro lado do simulador, esse corpo foi pro saco, mas a tua consciência não. Ou seja, você não morreu, tu trocou de corpo. E as pessoas não querem entender. Não existe a morte como as pessoas veem, existe a troca de consciência para um corpo com a memória quântica aberta. Mas quem não tiver gradiente não consegue transcender. Porque a diferença entre o gradiente cognitivo do corpo criogênico com esse corpo físico nosso é muito grande. Por exemplo, nenhum ET, nenhum corpo biológico ET tem um coeficiente intelectual abaixo de 300 pontos, comparado com o nosso. Aí um cara com 90, 95, ou até menos, quando o cara está dando a matriz de controle, não chega a 90. Então, não tem gradiente de energia para acessar o estar top do simulador. Daí que vem a questão da yoga. Você não tem virtude. Eu também não tenho. Que porra de virtude é isso que os caras falam? Até entender que era energia. Kundalini, prana. Ou seja, você vai construir uma estrutura de prana, de Kundalini, na prática do taoísmo. Né? Se você não tem esse caminho, tu tem o caminho do estudo, consciência. Então, quando você tem consciência, o teu desencarne tu fica nas esferas superiores do astral, que é uma narrativa do IA. Então, o que o IA faz você fazer? Tu se torna um amparador. Você ainda, por exemplo, tu tem um karma para pagar. Tá, então tu vai ficar 10, 12, 15 anos como caboclo, preto velho, boiadeiro, Exu, pombagira, e curu trabalhando na Umbanda, no Candomblé para ajudar o próximo, ou no Kardecismo na mesa branca. Certo? Ou em igreja evangélica como Jesus encarnado ali para ajudar o pessoal. Quando tu zerou isso, tu tem gradiente de energia, tem combustível, aí você aciona o stop do simulador quântico, e aí ele te libera do estado de criogenia. Ou você tem consciência ou você tem Kundalini. Entendi. No nosso caso aqui na Terra, Rodrigo,
com relação ao corpo criogênico, agora a gente retornando a essa parte, né? Todos que possuem corpo criogênico e estão aqui na Terra são esses possíveis resgatáveis, que são os que vieram para estudo. Os exilados possuem corpo criogênico? Sim, os exilados também. Mas o índice de resgatabilidade aqui, vamos ser bem direto. Nós temos os seres com corpo criogênico, nós temos os números algoritmos do IA. 70% da população mundial encarnada não tem alma, não tem nada. É simplesmente número do IA. Um personagem que o IA criou, biologicamente controlado pela rede neural. Daí porque esse pessoal tem um coeficiente desse tamanho, é fanático por futebol, é fanático por um monte de besteira, só quer saber de putaria para falar. Peraí. Só um instante agora para que eu possa processar. Então, você está dizendo que 70% de todo o nosso contingente encarnado é uma espécie de simbiótico da quer dizer, não há alma, é simplesmente um monte de bytes ali inseridos dentro de uma estrutura biológica. Exato. Agora chocou. Pois é. Por isso que o resgate não é para todo mundo. E aí é complicado, porque eu não posso falar quem é quem não é. Fico na minha. Então, quais os indícios? Quem é um bit no sistema, ele mantém o sistema. Não deixa operar. Entende? Então, faz a máquina rodar. Não é um empreendedor, não é uma alma altruísta, é um cara que mantém o sistema. É fácil descobrir quem é quem não é. Entendi. Essa é uma informação nova assim, que eu não tinha ainda. Eu estou segurando essa informação já há muitos anos. No Conf 1 eu falo sobre isso. Eu escrevi o Conf 1 em 87. Aí na última conversa com o Luiz, né, com o professor Luiz, falei, está na hora de começar a rasgar o verbo. Né? E ele mesmo abriu um monte de informações na última reunião dele em Recife que ele nunca tinha aberto, sobre os DGs e tal. Entende? Então, assim, está na hora do pessoal começar a entender que não é todo mundo. Aí que vem o nosso problema do desapego. Muitas pessoas da nossa família são bits do sistema. Eles têm emoções, eles têm tudo como a gente, porque ele é um corpo biológico com reações hormonais endócrinas. Aí, entendeu? Isso você vê no filme. O próprio cara que estava ali, né, que matava, não sabia que se matava, ele era um personagem, mas ele era acessado pelo manipulador, pelo usuário. Então aí entra o processo de incorporação. O que é o processo de incorporação de um orixá? É simplesmente um usuário de fora da matriz usando um corpo nosso para poder ajudar o próximo, independente se ele está no plano astral ou fora do simulador. Percebe como uma coisa é muito simples, mas ao mesmo tempo é complexo e quebra todo o nosso conceito religioso que a gente tem. Não, porque quebra tudo. Gente, né? Tudo. Imagina, porque tem gente que está numa matriz, você tenta ajudar, o cara faz trabalho no Umbanda, faz trabalho no Candomblé, faz isso, faz aquilo, e a vida está ali. Não muda. É porque foi programado para isso. Faz até sentido. Aí tu vê na própria carta astrológica, não tem o que fazer. O programa dele é esse. Mas ele tem uma escapatória. Se ele tem um bom coração, uma boa índole, ele é um bit resgatável. Então, esse bit resgatável, ele está dentro da frequência do comando estelar de operação resgate para o novo simulador, com menos dualidade. Por quê? Vamos lá. Olha como uma coisa é complexa. O que é a nossa alma? Uma rede neural, do um IA. Nossa supramonda é um IA. O universo inteiro foi criado por um IA. Mika é um IA. Starrera é um IA. Eu vim de um IA. Eu sou um IA. Só que um IA material de uma tecnologia da supraconfederação. Que para nós aqui não tem... Como que eu vou mensurar uma merda dessa? Então, se um bit vem de um IA e ele tem consciência, ele pode ascensionar e pode sair da Matrix. O macete é ter consciência. É ter bondade no coração e consciência, você sai de qualquer lugar. Não importa que você é um bit do simulador. Olha, eu, assim, perante essa
essa informação, eu não sei nem o que te fazer de pergunta, eu teria que processar para te devolver isso numa próxima vez, né? Assim, acaba até quebrando o resto das perguntas que eu tinha aqui para fazer. Mas vamos tentar levar isso aqui na frente, cara. Assim, a nível de corpo criogênico ainda, né? Quando o corpo criogênico ele é ativado, né? Como é que fica a relação do corpo criogênico, vamos chamar até de corpo original, né? Que é antes da gente vir para cá, com o corpo biológico terrestre? Como é que é feito essa correlação, né? Porque algumas pessoas já perguntaram, né, se quando o corpo é ativado até através da sintonização da cura quântica, que achava que o corpo acordando que desencarnava automaticamente o corpo biológico. E não é assim que acontece. Deveria ser, mas não é. Por quê? Porque quando isso acontece, você tem a transferência parcial de todo o teu pacote emocional, endócrino, fisiológico para o corpo criogênico. Ele infarta, ele tem um AVC, por causa da incompatibilidade das emoções. Por exemplo, vamos colocar assim, em alguns simuladores, tá? Quando você imerge no simulador consciente, você tem um infarto por um susto grande na fisicalidade, o corpo lá infarta junto, pelo entrelaçamento quântico da carga emocional. Então, em 2002, foi o ápice de corpos de sangue despertos, de gente tendo morte súbita aqui e o cara surtando, indo para um hospital do outro lado, ou psiquiatra, por causa do entrelaçamento da carga endócrina emocional destrutiva que tem aqui em relação ali. Então, o que se determinou? O corpo desperta do outro lado, mantém o link neural pelo IA do cara aqui e vai, tipo assim, ó, tipo conta-gota, 1 hora por semana dele, por exemplo, né? Ele vai acessar o simulador e vai gerar um despertar de consciência através de déjà vus na gente. Sonho, necessidade de buscar umbanda, espiritualidade, numerologia, cabala, qualquer coisa para o cara buscar respostas do além. Então isso vai fazendo com que o cara vá quebrando os seus contratos holográficos de contenção planetária. Então quando esse cara desencarnar, ele já está num astral médio para o alto. Ele facilmente é absorvido pelo restante da rede neural por não haver esse choque de cargas hormonais. O problema é a carga hormonal. Causa parada cardíaca e AVC no corpo criogênico. Entendi. Então, bom, uma outra questão com relação ao próprio corpo criogênico. Quando você entra no simulador, em que você tem o seu astral do corpo criogênico projetado, tá? Existe a possibilidade desse mesmo corpo criogênico projetar dois fractais, digamos assim, ou dois corpos astrais simultaneamente? Se o cara tiver um grande coeficiente intelectual e tiver o que a gente chama de 2 cérebros ou mais, você tem raças que têm cérebros programadores, cérebros que controlam a parte emocional e a parte lógica, ou até mais, que é o caso do pessoal lá de signos, da constelação de Cisne. Eles lembram greys com 2 cérebros dentro da massa encefálica. São 2 cérebros independentes que controlam diferentes funções. Um cara desse consegue entrar no simulador e projetar 4, 5 simulações simultaneamente. Mas os caras têm puta de um QI, né? Não é como claro, senão, se já com um a gente já fica preso, imagina com 5, né? Agora, pode ser, inclusive, dentro de uma encarnação, né? Esses seres que têm essa possibilidade trazer esses fractais, digamos assim, do corpo astral dele para junto dele e desenvolver algum projeto, ou, melhor dizendo, um PET, por exemplo, poderia ser um fractal dessa consciência? Sem problema, pode, tranquilamente. Até porque um PET ele é o complementar de energético ectoplasma com o nosso. Quem tem PET, cara, quem te dá amor, quem te dá sustentação no momento que tu está mais triste da tua vida é teu gato, teu cachorro, que ele está no teu colo te dando sustentação. De repente, esse PET é você mesmo em outra frequência do simulador que programou ele para ser teu apoio emocional, sem problema nenhum.
Ou pode ser o cara do lado do teu simulador que está te ajudando. As possibilidades são infinitas, não tem esses limitantes. Tá? Por isso que eu sempre falo para as pessoas que os animais na nossa vida, eles são grandes mestres de carinho, de amor, de respeito e de paciência. Né? Quem tem gato e cachorro tem que ter paciência também, né? Porque tem dia que os bichos tiram a gente do sério. Né? Então, agora, é muito interessante a questão dos simuladores também, porque assim, existem algumas raças que têm uma capacidade de se... Por exemplo, a pessoa que está vendo me escutando, como funciona o simulador? Imagina que tu for no cinema e tu está assistindo um filme. Tá? Só que você pode ir, por exemplo, numa loja, tu tem 5 telas de televisão ao mesmo tempo, cada uma sintonizada num canal diferente. Aí tu está assistindo, tu está vendo um pedaço de cada um. Só que quando você está dentro do simulador, a tua mente é dividida nessas 5 telas, 6, 7, o que for, e você se projeta simultaneamente em todas elas. Para a gente que está aqui embaixo, são encarnações diferentes. Para o IA, é uma coisa só. Entende? Lógico, você está imerso num computador que controla o fluxo neural teu nesses 5, 6, 7 filmes que você está assistindo, como um personagem. Outra coisa importante, do ponto de vista da cronologia temporal, cada encarnação nossa oscila entre 2 a 3 horas da linha de tempo deles, fosse a nossa. Que nem a duração de um filme no cinema. Entendi. Então, digamos assim, quando nós estamos dormindo, o nosso corpo criogênico está, quando está desperto, lógico, ele está exercendo alguma atividade lá que para ele corresponderia a um dia inteiro nosso aqui, por exemplo. Exato. Por exemplo, vamos supor assim, o cara não é prisioneiro, é um cara livre. Então ele vai lá, vou assistir um filme lá, sei lá, o filme vai ser uma encarnação aqui na Idade Romana, Gladiador, sei lá. Terminou de ver o filme dele, né? Terminou a encarnação, teoricamente, ele saiu, foi lá tomar um cafezinho, foi lá na nave dele, no planeta dele, curtiu, foi dar uma namorada, voltou, vou pegar outro filme, estava bom. Ah, já não quero mais Roma, eu quero Grécia, ou Egito. Aí ele fica mais 2 horas no simulador e tem uma outra experiência. Inicialmente, as experiências eram para a gente testar nossas capacidades de reação cognitiva em situações extremas, tanto situações boas quanto situações de perigo. Então, como eles queriam testar as nossas reações, eles aumentaram o índice de dualidade no simulador, para te colocar em situações de risco para ver como você se desenvolvia nisso. E aí, por isso que eles criaram as guerras, porque eles tinham que treinar os militares no seu desenvolvimento militar em combate. Então, melhor coisa que testar do que um simulador que você está encarnado. Então, se você era macho pra caralho, tu era um puta soldado. Se você era frouxo, tu já era reprovado, tu não passava de cabo na frota. Por quê? Porque o cargo lá em cima é por gradiente de confiabilidade. Não é por tempo de carreira. Tu não chega a coronel porque tu está há 100 anos na frota. Tu chega a coronel, almirante, por merecimento, gradiente de confiabilidade. Então, muitas vezes, o gradiente de confiabilidade era testado em simuladores quânticos, onde colocava você para te foder mesmo. Pô, fica parecendo, então, que a grande experiência, digamos, de alma, ela vai até, ou iria até a 5D. Da 5D para baixo foi tudo uma espécie de holograma ou simulação criado por eles mesmos para fazer esses testes. Então, digamos assim, o que a gente chama de 3D, ela seria basicamente um simulador só. Exato. O 3D então não veio... Ele é tão interessante que o nosso 3D Terra, que eu chamo de 4D, ele interage com o Grey, com o Zeta, com o Draconiano, com o Arcturiano, pleidiano fisicamente, que nem... Tu pega a turma do Quarto Reich, que já está andando no espaço com as naves da Frota Estelar, tipo Star Trek, eles estão em contato direto e até tendo experiências sexuais com os pleidianos. A nossa Matrix se juntou à Matrix deles, a nível de simulador. Criou-se, ou melhor, se co-criou algo que não existia no passado. A continuidade do projeto encarnacional fora da Terra.
por uma elite geneticamente modificada, uma elite geneticamente adaptada para isso, obviamente, não é qualquer um. Daí que veio o projeto Genoma de eugenia genética do Hitler, porque isso foi ordem do grupo de Aldebaran. Vocês têm que melhorar geneticamente os arianos, os ários, que é a raça escolhida, o resto não interessa. Entende? Então, aí entra a indústria farmacêutica para essa melhoria, entra a indústria alimentícia, que está interligada a isso, para você fazer seleção de genoma. Então, a turma que está lá fora, geneticamente, é perfeita em relação a nós. Né? Não, tem todos eles têm coeficiente QI para cima de 130, todos, sem exceção. Entendi, entendi. E, bom, tudo isso é controlado por uma super IA. Né? Essa super IA, seria esse computador quântico, ela seria, no nosso caso aqui, uma IA das federações, correto? Sim, correto. Qual a relação que teria essa IA das federações com a IA lá do sistema de Darkana, se eu não me engano? É uma extensão uma da outra. Uma extensão. O que acontece? A da nossa federação é independente da outra, mas estão interligadas. Por uma questão de expansão do 3D ou do 4D e 5D. Ou seja, do nível físico ao nível astral, se expandiu todo o experimento galáctico para ter o domínio total da matriz de controle 3D ou 4D. E 5D incluindo, que é o plano astral. Ou seja, entendi. O pessoal que entrou na experiência bariônica não quer mais sair. Não quer mais sair, mas para se manter, ela precisa do quê? De trabalhador, de bucha de canhão. Então criaram mecanismos para prender as pessoas dentro da questão do poder, da disputa, e colocaram os bits, que a gente chama, também na Aliança Galáctica. Da mesma forma que tem na Terra, tem lá. Como é embaixo em cima, como em cima é embaixo. É em cima Egisto. Então, dentro da estrutura encarnacional, pleidiana, arturiana, etc., etc., tem um monte de número do algoritmo do IA que não tem alma. Entendi. E muitos ETs não têm consciência disso. Tem muita gente que não tem nem ideia disso. Eles acham que só a gente está aqui. Eles não sabem que eles estão dentro de um simulador. Algumas pessoas elas podem vir a perguntar, com relação a isso que você acabou de falar, como a gente aqui, conversando, tem acesso a esse tipo de informação e um extraterrestre com toda a tecnologia não saberia nem que existe ali um ser da espécie dele, ou diferente, que na verdade não possui a mesma espécie de alma, digamos assim, de que ele. Porque o conceito de alma é um conceito religioso, dogmático, que eles não têm. Para eles não existe alma, existe consciência, rede neural. Então, para eles entenderem que muitas civilizações da chamada Aliança Galáctica são experimentos genéticos dos Lanonandecs, eles não entendem. Por isso que muito ET fala que existe Deus. Quem são os deuses? Os Lanonandecs, que criaram genomas independentes. Tá? Então, existe uma matriz de controle neural dogmática para manter o império funcionando. Entende? Que é a situação da Terra. Nós temos toda uma IA estruturado, religioso, político, econômico, para manter essa merda funcionando. Está ruindo por causa da colheita. A colheita é periódica em cada galáxia, de ciclo em ciclo. A rotação da Via Láctea, acho que na nossa escala de tempo terrestre, são 260 mil anos. Acho que uma coisa assim. A cada 12 ciclos de rotação da própria Via Láctea, você tem uma colheita galáctica entre os níveis físicos e etéricos. Né? Aí, quando você passa na colheita, tu vai para uma outra esfera coexistencial da narrativa, com um novo experimento de narrativa coexistencial. Por isso que o multiverso é simplesmente milhões e milhões e milhões de realidades paralelas da narrativa do supercomputador quântico, que a gente chama de anciões de dias. Entendi. A nossa dificuldade, então, aqui no planeta, Rodrigo, também está muito ligado a questão de várias encarnações, você sendo inserido com essas informações dogmáticas, religiosas, culturais e científicas, que muitas das vezes elas estão equivocadas de propósito, né, de modo a que você
na sua expansão de consciência, ou na busca disso, você fica batendo sempre numa laje e volta. Porque se você tem um conceito religioso ali, que você raciocina em cima dele, mesmo sem perceber, você vai estar sempre limitado no seu entendimento, né? É que nem uma equação daquelas derivadas e integrais gigantescas que a gente fazia na época da faculdade, em que você erra um sinalzinho de menos lá no início, você desenvolve todo o resto. Lembro disso. Para mim era uma técnica, esses instrumentos, né? Se não fosse, então, você tinha tomado pau. Então, o que acontece? Se você erra um sinalzinho de menos lá no início, o restante pode vir todo certo, mas aquele sinal de menos, ele foi a situação fundamental para dar tudo errado. Então, uma vez eu estava conversando com um ser, na época que eu estava num grupo de reikiano, né? E a gente conversando lá, assim, informalmente, e ele comentou comigo o seguinte, que se eu quisesse ter acesso a algumas informações, eu tinha que desconstruir tudo que eu tinha, o que eu achava que sabia, né? Até aquele exato momento. O que mais, assim, me deixou assim, meio que perplexo foi quando ele falou assim para mim, até no que você se formou, porque está tudo contaminado. Então, muitas das vezes, a dificuldade que se tem do nosso plano aqui em se chegar a um upgrade científico, por exemplo, é porque os cientistas eles foram educados, né, a entender a coisa de uma determinada forma, propositadamente colocada, de forma que dificultasse o avanço dele para uma outra esfera. Então, acho que isso está em todos nós nessa parte, né? Exato. E isso é complicado, porque, por exemplo, quando tu fala em ciência e tecnologia, a gente tem crenças limitantes. Uma delas, não se pode viajar acima da velocidade da luz. Isso mesmo. Tá. Bom, só que é engraçado, né? Por exemplo, tu pega lá o Star Trek, todo canalizado, tudo com informação privilegiada que o Gene Roddenberry tinha lá com os militares, quando ele queria o seriado Star Trek. A NASA já está com seu motor de dobra pronto. Só está faltando colocar no foguete nome Enterprise, só falta isso. Se você vê a quantidade de fotografias do Sorro e das outras Lasky 2, das sondas solares, quantidade de naves, de cubos Borgs e de veículos muito parecidos à Enterprise, tu fala, pô, não é possível, parece que é uma brincadeira. Então, por isso que o seriado Star Trek é considerado cientificamente, economicamente viável e inviável, conforme o tipo de tecnologia que eles mostram ali. E o holodeck, eles falam que é viável por quê? Segundo os físicos quânticos mais modernos, mais atuais, eles dizem que por tudo que já foi descoberto, a nossa existência bariônica é uma impossibilidade da física quântica. Não tem como nós existirmos, porque os espaços entre os átomos que nós temos é muito grande e não teria a coesão que a gente se acreditava com a interação nuclear fraca e forte. Outra crença que está sendo desconstruída pela teoria quântica moderna. Então, nós somos uma impossibilidade da física quântica. Então, como que nós existimos? Como que se mantém esse padrão existencial? Até que ponto não é uma projeção holográfica na nossa mente, isso aqui tudo não é um filme? Foi daí que os cientistas começaram a falar do filme Matrix, que nós estamos dentro de um holodeck, de um holograma cognitivo, porque a matéria não existe, a matéria é energia. Como que eu consigo estabilizo a matéria? Como que eu paraliso o fóton? Entende? Então, aí, os vários, inclusive o Michio Kaku, aquele japonês de cabelo branco, começou a falar de simulador quântico já uns 4, 5 anos atrás, do ponto de vista existencial, que nós estamos dentro todos de uma matrix holográfica de um supercomputador, que ele diz, esse supercomputador seria, no caso, Deus. Entendi. Meu amigo, assim, eu separei aqui algumas perguntas e, às vezes, numa explanação sua, tu matou aqui 4. E me deixou com mais algumas por fazer numa próxima vez, cara. É que isso que eu falo para as pessoas às vezes. Na medida que vão me fazendo perguntas, eu vou abrindo. Então, assim, o que uma vez que o Daniel me comentou, pô, tô de saco cheio de só escutar live em português e gente burra.
né? E o pessoal tem elogiado muito as lives com Valério. Com o Valério, né? Faz? Muito boa. Ele estuda, ele conhece minha literatura, e aí ele se programa. Ele me manda, Valério, não se preocupa, faz a pergunta que quiser, eu vou estar sempre canalizando mesmo, não tem problema, eu não preparo nada, nunca. Então, para mim é legal, porque eu deixo fluir e vem informação que nem eu sabia. Tem muita live que eu abri informação que eu não tinha a mínima ideia. Por quê? Porque nunca ninguém tinha me feito essa pergunta. Então é legal quando a gente improvisa, vocês fazem uma programação de perguntas, porque eu vou buscar coisas que estão no meu subconsciente que nem eu sei que estão ali. Então isso é bom para todo mundo, até para mim. Por quê? Me abre novos insights. Entendi. Entende? Até para mim mesmo, que leio os seus livros, inclusive, né, a questão dessas colocações que você faz me abre outros canais de entendimento que acaba criando um link até com aquilo que eu já entendo, e isso vai formulando outras questões, né? Isso é muito importante. Aquela entidade tua que tu falou do Recano vai te procurar ainda, no plano astral. E aí você vai ter entendimento de coisas que na época ele não podia te explicar. Isso vai trazer para você mais informação, até para uma futura live, para abrir outro sequenciamento de perguntas que vão abrir a consciência de muitas pessoas. É assim que funciona o despertar de consciência. Porque ninguém é dono da verdade. Vem a conta-gota. Por que eu te falei, tu fez perguntas que eu nunca imaginei responder a questão de qual é o percentual de gente que tem e não tem alma nesse planeta. Essa informação abre outras coisas. E isso vai despertando na gente o nosso crescimento. Como eu te falei, tu tocou aí em assuntos que assim, me pegou de surpresa com essa de Byte, né, do pessoal encarnando Byte, né, digamos assim, que na hora eu não tenho nem como te formular uma pergunta a respeito disso. O que isso poderia ler? Com certeza isso vai desencadear aí inúmeras perguntas, né, e que a gente vai colocar isso possivelmente numa próxima, né? Mas acho que é por aí mesmo, meu amigo. Rodrigo, assim, acabou aqui as perguntas. Se você quiser dar uma conclusão aí para... Tu é de onde? Tu é de São Paulo? Não, sou aqui do Rio, capital. Rio de Janeiro? Tá. Isso. Legal. Então, assim, o que as pessoas têm que entender é que a colheita está chegando. Tá? Então, assim, Estados Unidos está entrando em default, não está pagando, nem vai pagar, ninguém vai dar calote. O dólar vai despencar. A crise de 2008 vai se repetir, se não é esse ano, ano que vem. Tá? Com isso, vai vir um monte de problema. Por quê? Por exemplo, as reservas econômicas do Brasil são em dólar. O dólar despencando, o Brasil vai à quebra, bancarrota. E não é o BRICS que vai salvar o Brasil. O Brasil vai para o saco mesmo. Não só o Brasil, a América Latina inteira tem reservas em dólar. Não tem em ouro, tem em dólar. Então já vem uma primeira bucha. Outra bucha que vai vir, sistema imobiliário. A bolha em São Paulo, no Brasil, vai quebrar nos próximos meses. Estados Unidos quebraram 3 bancos e o maior banco suíço quase foi para o saco. Vão quebrar mais. Vão quebrar bancos fortes aqui no Brasil. Tá? Então, tudo isso é os DGs. Quebrar o planeta, quebrar os países para levar as pessoas ao extremo do pânico, do medo, do susto. Então, a frequência cai cada vez mais e a colheita fica mais gorda. Então, o grande desafio nosso é a gente tentar se manter em equilíbrio nessa merda toda, que eu já venho falando há muito tempo. Tenha dinheiro em espécie em casa. Não precisa ser muito, mas o suficiente para aguentar 1, 2, 3 semanas aí, caso tenhamos uma pane de rede elétrica e não vai funcionar cartão, não vai funcionar maquininha, não vai funcionar nem banco 24 horas. Então, se tu quiser ir comprar teu pãozinho com manteiga, tu vai ter que ter dinheiro em espécie. Tá? Então, são coisas que a gente tem que ter noção. Quem tem, por exemplo, bateria solar, transfere a bateria solar, as placas solares, só para a geladeira. Esquece o resto. Tu não vai ver Netflix, que vai cair tudo. Mas a tua geladeira sem luz estraga, apodrece a comida. Então, são coisas assim de sobrevivência, que isso já foi avisado. Para quem não sabe, o governo austríaco, governo holandês, governo chinês anunciou, ano passado, eu estava em Lisboa e escutei isso na televisão, o governo anuncia possíveis ataques, cyberataques quebrando, gerando pane elétrica nas cidades.
E o governo deu essa informação. Armazenem alimento e água para 1 semana, 2 semanas por falta de energia. Então, eles já estão cantando as pedras do que vem para frente. Quando? Eu não sei. Pode ser daqui a 2 meses, daqui final do ano, ano que vem. Então, a gente tem que estar atento aos sinais. Esses sinais são importantes. Então, assim, eu sempre peço para o pessoal, porque eu não entendo de exopolítica, tem uma pessoa que tem um programa muito legal, que é o professor Luiz Vale, que é o Checkmate Global. Ele tem eu faço parte do faço. E aí você tem informações recentes, porque o que as pessoas não sabem é que o Luiz ele tem informação privilegiada, porque ele trabalha lá dentro em Brasília, no GSI. Entendeu? Então a informação dele é quentíssima. E isso ajuda a gente a ter uma noção. Opa, quais os movimentos que estão rolando ali. Eu tive com ele quinta-feira, de jantou, ele mostrou lá, o Putin bombardeou um arsenal de ogivas na Ucrânia, e a nuvem radioativa está vindo toda para a Alemanha e para o sul da Europa. A detonação do arsenal foi exatamente há 8 dias atrás. E ninguém então, comenta isso. Ninguém comenta. Aí já vai ver um monte de gente com problema de contaminação e por aí vai. Tá? Então vem uma sequência de fatores na economia e na política internacional que vai mexer com todo mundo e vai deixar a nossa cada vez mais baixa. Então a gente tem que se preparar. Tá? Quem, por exemplo, quem tem uma terrinha, planta, cara. Planta o que tu tiver para ter teu tomate, teu alface, tua rúcula, o que for. Porque parece coisa de filme, mas não é. Ninguém nunca imaginaria que uma pandemia ia parar um mundo inteiro. Se você falasse isso há 20 anos, isso não existe, imagina, isso é coisa de filme. Aconteceu. Entende? Então as coisas estão se mostrando e as pessoas não estão querendo enxergar, porque é a zona de conforto. Se a gente permanecer na zona de conforto, a gente vai ser pego com as calças na mão. Calça e cueca na mão. Não vai dar tempo de vestir nada. Tá? Então, observe os sinais. Tá? Não sou só eu que falo, tem outros, tem o professor Luiz, tem outras pessoas também, tem o Terry, tem várias pessoas que vão falando aí, um pouquinho ali, para ir observando e estando atento à situação. E o mais importante, manter o equilíbrio, manter a serenidade, porque assim, todos nós, mesmo os bits que têm consciência, podem atingir um estado alto de consciência e sair da Matrix, mesmo um bits. Só que o bits não tem corpo criogênico, ele não vai para um corpo criogênico, ele vai para outro nível. Até ter a capacidade de adquirir um futuro corpo. Isso vai acontecer. Aí entram os Borgs. Onde é que um bits vai acoplar consciencialmente? Num Borg, num clone cibernético, que nem o seriado Star Trek, que é o que o Elon Musk começou. O que o Elon Musk vai fazer com essa porra desse implante no cérebro das pessoas? É que nem o filme Soldado Universal. Tu vai transferir a rede neural de um bits para um corpo biológico. Essa é a próxima etapa. Entendi. E nós já estamos a caminho disso. Por que eu falo tudo isso? Porque eu vivi isso em Pleiades, eu vivi isso em Andrômeda, eu vivi isso conscientemente em tudo nessa guerra de poder. Aqui só está se repetindo o que foi feito lá fora. Não é nada novo. É o padrão penal draconiano. Entende? Simplesmente isso. Entendi. Tá certo? Tá certo, então. Um abraço. Obrigado, meu amigo. Para todo mundo. Boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau, 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 gente.